primeiro, em agradecimento a Deus, nosso Pai Celestial, Pai de amor e bondade, de misericórdia, que nos deu a graça para estarmos hoje retos de acordo com Ele. E o teu Filho Jesus, agradecemos a Ele pelo sacrifício na cruz, que pagou todos os nossos pecados, nossas dívidas, e nos favoreceu de receber a vida eterna junto com o Pai Celestial. Ao Espírito Santo de Deus também agradecemos por morar em nossos corações, por nos dar o entendimento da palavra de Deus, do que é a vida reta, a vida cristã e a vida eterna. Obrigado, Senhor, que possa nos auxiliar nesse momento, dando a compreensão da palavra que vamos estudar hoje. Amém. Então, o título de hoje está ali escrito Justiça de quem? Mas o Google Tradutor não fez muito bem a tradução. O título verdadeiro é Quem é justificado? Tá? Quem é justificado? E o que é ser justificado? É estar em retidão diante de Deus. Né? E a definição de justificação de um leigo é simplesmente a posição correta com Deus. Ou seja, você está caminhando na mesma direção que Jesus quer que você anda, né, em direção a Ele. Né? E o contrário disso são os ímpios, né, que caminham para o lado contrário. Né? Ou seja, por falta de conhecimento, ignorância, né? Coração duro e não querer ceder o seu orgulho para poder achar o caminho, o único caminho, o caminho verdadeiro, que é o caminho andar com Cristo, né? O que a gente vai obter depois da morte física, a vida eterna com Deus, né? Porque quem é ímpio vai ter a vida eterna, mas com a ausência de Deus. Ou seja, no inferno. Né? Onde Deus não está, está a confusão, né? Está o sofrimento, a dor. Né? E quem está com Deus, né, é o que no cristianismo diz, este é justificado. Tá? Então, vamos ler o primeiro parágrafo. A palavra justiça, ou seja, justificação, tornou-se um clichê religioso que perdeu seu significado para muitas pessoas. Até os cristãos estão confusos sobre o que é justificação e como recebê-la. Isso deixou nossa sociedade sem uma compreensão clara do que é preciso para ter um relacionamento com Deus. Isso se reflete no colapso moral da nossa nação, do mundo inteiro, né? É imperativo que voltemos ao básico da justificação. Ou seja, o que seria ser justo, então, é estar de acordo com o que Deus quer. Né? Ele não deixou a Bíblia, que é a palavra dele, ali está todo o desejo dele para conosco. Né? Então nós temos que conhecer ele, conhecendo a palavra dele. E aí endireitarmos a nossa vida, a nossa atitude, o nosso comportamento moral, tudo conforme ele quer. Porque se cairmos dessa estrada, desse caminho, nós estamos perdidos. Né? E a consequência já começa aqui mesmo. Né? Uma pessoa que não está de acordo com o que Deus quer, ele sofre, né? Ele pena, dificuldades uma atrás da outra, né? Vive na pobreza, vive doente, né? Vive atacado pelo mundo espiritual errado. Né? Então, essa é a perspectiva para aquele que não está com Deus, ou seja, não está caminhando com Deus, ou seja, não é justificado por Deus.
Wander, quer ler para nós? Onde está a justiça, você põe justificação, tá? Justificação é sua contraparte. E sua. E sua contraparte justo. Aparece 540 vezes em 520 versículos da Bíblia. Em contraste, fé, fidelidade e fiel são usados apenas 348 vezes em 328 versículos. Isso significa que há 1,5 vezes mais escrituras sobre Justificação. justificação do que sobre fé. A justificação é importante. E viu, então, a importância de justificação? Né? Ou seja, fé é importante, né? Fidelidade, ser fiel, tudo é importante. Mas não é tanto quanto a justificação. Né? Por quê? Porque Deus quer que nós estejamos com Ele. Né? Por isso que ele deixou muito mais lições a esse respeito para que nós fixarmos e colocarmos todo o nosso potencial nesse tema, nesse assunto, né? E nesse objetivo. A definição de justificação de um leigo é simplesmente a posição correta com Deus. A justificação é a condição de estar em um relacionamento correto com o Senhor. Isso só pode acontecer através da total fé e dependência do Cristo. Não há outro caminho e não há nada que possamos acrescentar à nossa fé para obter um relacionamento correto com o Senhor. Né? Ou seja, ele definiu tudo aqui, né? A justificação é a condição de estar em um relacionamento correto com Deus. Né? Ou seja, nós temos que estar com Ele, porque sem Ele nós estamos perdidos, sem Ele nós estamos para o abismo. E infelizmente, o objetivo do Satanás hoje é enganar a gente. Né? Na Bíblia não fala que ele veio para matar, roubar e destruir? Né? Então ele pinta um caminho bom, um caminho suave, tranquilo, para nos enganar de início. Mas logo depois começa a realidade da vida sem Deus. Né? Por isso que temos hoje inúmeras religiões que pregam outra coisa que não o evangelho verdadeiro. Né? Religiões que pregam um Deus falso. Não é mesmo? A gente vê, tem 3 religiões monoteístas. Todas as outras são falsas, porque proclamam múltiplos deuses, ídolos, que são nada mais e nada menos demônios enganadores. Né? Então o caminho verdadeiro é aquele único, com Deus, em direção a Deus. Não significa ser justificado é ser perfeito, não. Né? É aquele que já começou a caminhada. Não chegou ao fim ainda não, mas já começou. Então Deus, ele é tão misericordioso que ele aceita aqueles que já acordaram para o que ele quer da gente. Né? Então, como diz aqui, isso só pode acontecer através da total fé e dependência do Cristo. Ou seja, como seria a nossa vida então de um justificado? É a vida de uma total fé e dependência do Cristo. Ou seja, a vida de uma criança. Não é a melhor fase da vida, não é a da criança? É a melhor fase. Você não sofre, você tem tudo, é só pedir, não é? Você é protegido, você tem um teto, não é mesmo? Agora, quando você começa a adolescência, parece que é a pior fase, né? A de adulto você tem que urrar para poder conseguir as coisas, né? Então a melhor fase é da criança. Então é essa equivalência que Deus quer para nós na nossa vida espiritual. A total dependência dele. Total dependência. Ou seja, eu me rendo a minha vontade, rendo o meu querer. O meu querer vai ser o querer de Deus. Né? O apóstolo Paulo não falou isso? Já não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Perceberam a força dessa expressão dele? Já não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. De novo, não quer dizer que
ser vai ficar livre de erros, de tropeços, não. Mas ele vai levantar rapidamente e prosseguir, porque ele tem um alvo na vida, é continuar caminhando com Deus, né? Seguindo Cristo. Ele pode cometer erros, mas esses erros para Deus é visto diferente do que aquele outro que ignorou ou rejeitou Deus, fazendo o mesmo defeito, né? Valdete, você consegue ler lá? Uma das coisas que cega as pessoas para um verdadeiro entendimento da justificação é a confusão sobre como nós nos tornamos justos aos olhos de Deus. É comum pensar que nossas ações são o fator determinante no julgamento de Deus sobre nossa justificação. Isso não é verdade. Há um relacionamento entre nossas ações e nossa posição correta com Deus. Mas o relacionamento correto com Deus produz ações e não o contrário. Ou seja, não somos justificados pelo que fazemos. Deu para perceber isso? Ou tem dúvida? Aquele erro que muitas religiões pregam. Venha bonitinho, de terno para a igreja, se mostra sorridente, se mostra bacana para os outros, né? Mas eles não se preocupam com o que você fez no sábado à noite, nos outros dias. O domingo você tem que ter uma performance limpa, né? Mas não é isso. Outras religiões falam, fora da caridade não há salvação, né? Também é errado. Não é fazendo a caridade que você ganha a salvação. É você estar salvo, aí você começa a mudar a sua atitude. Por quê? Porque a salvação, ela te traz uma alegria, né? Um prazer, um sentimento de pertencer agora ao povo de Deus, ao povo eleito. Eu já não sou mais daqueles que estavam caindo, igual os animais, caminhando e caindo no abismo. Então isso te dá alegria. Quanto mais você aprende, mais lê a Bíblia, mais você sabe da sua situação. Então aí, naturalmente, né, e por gratidão a Deus, você começa a modificar pouco a pouco. O Espírito Santo vai te apontando aquelas áreas que você pecava, e aí você vai mudando pouco a pouco, né? Não quer dizer que você vai chegar à perfeição no final da vida, não. Mas você agora já é do time diferente, né? Por isso que lá no céu tem muitos galardões, né? Ou seja, se você vai chegar lá, você vai estar lá, você não vai estar no inferno, né? Você vai estar lá. Agora, você vai ter o prazer da presença de Deus, né? Agora, vai ser conforme o que você fez aqui, como diz assim, seria a produtividade que você teve na sua vida cristã. Entendeu? E, quer queira ou quer não, é uma coisa automática. Quando você é ciente disso, você quer passar para os outros, não quer? Automático. Né? Se você comer uma comida boa no restaurante, você sai falando para os seus amigos, nossa, lá é bacana, a comida é excelente, nossa, vai lá que você é bem tratado pelos garçons. Então é uma coisa automática em você. Quando você adquire um certo conhecimento numa área, ou você ficou sabendo de um remédio que tem feito bem a muitas pessoas, você usou, você quer passar também, né? Entendeu? Então, isso é uma coisa automática. Assim é quando você é uma pessoa que já está caminhando em direção correta com Deus. Você passa isso para as pessoas, automaticamente, né? Bom, a justificação é um dom que vem do Senhor para aqueles que aceitam o que Jesus fez por eles pela fé. O dom da salvação produz um coração transformado que, por sua vez, muda nossas ações. As ações não podem mudar nossos corações. É para o coração do homem que Deus olha.
e devemos ser justos em nossos corações para verdadeiramente adorar a Deus. Viu? Então, como ele falou aqui, como eu repeti, né? As ações não podem mudar o nosso coração. É vice-versa, né? É o nosso coração reto, né? E caminhando em direção a Deus é que muda as nossas ações. Não é mesmo? Infelizmente, você vê como é que o Satanás gosta de deturpar as coisas, ele vem pregando o contrário. Né? E aí, o que acontece com isso? A pessoa fica completamente com a consciência pesada, porque ele não consegue mudar tudo. Né? Ele muda um pouquinho, muda outro pouquinho, disfarça aqui, engana ali, mas o fundo, ele não está puro. É como Jesus falou, né? Túmulos bonito, pintado por fora, caiado por fora, mas por dentro a podridão. Né? Agora, quando você abre aquela podridão toda e fala para Deus, Senhor, eu sou um pecador, né? Me ajude, aí ele te toca. Aí aquela podridão, pouco a pouco, com a presença do Espírito Santo em você, você vai pouco a pouco lá deixando de fazer aquilo. Né? Aí, vamos supor, mas aí quando a minha vida toda eu vou chegar só a 25% de limpo, não importa. Mas você já está caminhando. Né? Quando você morrer, chegar lá, Deus vai dar o jeito dele, de te limpar o resto. Né? Eu imagino, por exemplo, né, na minha cabeça, você chega lá e ele pega aquele jato de água de mangueira do bombeiro e te limpa tudo. Né? Porque uma coisa é certa, você não pode chegar lá impuro. Você tem que chegar lá limpo, né? Então eu acho que ele dá um preparo no você assim e você chega tranquilo, né? Mas esse aí é para aqueles que chegou com Jesus. Aquele que chega sem ele, fica difícil, né? Wanda, quer ler para nós o erro? O erro de pensar que fazer o certo nos torna certos é o mesmo que o erro que os fariseus cometeram. A religião sempre pregou que, se limparmos nossas ações, nossos corações também ficarão limpos. Jesus ensinou exatamente o contrário. É através de um coração mudado que nossas ações mudam. O coração é a questão. As ações são apenas uma indicação do que está em nossos corações. As ações são o fruto do que o coração produz. É o que Jesus falou, né? Reconhece a árvore pelo fruto. Né? E como ele falou aqui, ó, é o que os fariseus faziam. O que os fariseus eram? Os religiosos da época. Né? Tinha o templo, tinha a posição deles, e agora recentemente descobriram, perto de Jerusalém, casas do sumo sacerdote, dos líderes, dos fariseus, eram mansões, mas mansões mesmo. Olha só. É como nossos políticos hoje em dia corruptos, né? O povo está aqui sofrendo, trabalhando, pagando 40%, 50%, 60% de imposto e eles lá se usufruindo daquilo, né? A chamada oligarquia. Né? Agora, ontem mesmo, a Suprema Corte subiu 18% do salário deles. E não quer nem saber se o povo está desempregado, passou por uma pandemia, está com falta de combustível, inflação alta, eles não querem nem saber. Né? Isso aí é o quê? É a hipocrisia. É o farisaísmo em tudo quanto é lugar. Né? Nós já falamos aqui que nós somos abençoados para abençoar os outros. Né? Não somos abençoados para só amontoar riquezas e facilidades, não. Né? Então, os líderes religiosos que são abençoados, eles não podem ficar acumulando riquezas. Eles têm que ter uma vida boa, né? Mas tem que ser os mais exemplares, doarem, ajudarem, não é mesmo? Tem que ser assim. Um exemplo é a Igreja Católica hoje. Olha a riqueza faraônica que eles vivem lá.
banco, né? E tudo mais. Não é por aí, né? Então, isso tudo é fruto, desses líderes religiosos, templos suntuosos, políticos que usurpam do cidadão comum. Isso tudo é fruto desse conceito que está aqui. Vou fazer a capinha, vernizar, mas lá, o de dentro é comigo, né? Esses aí vão ter má recepção quando chegar do outro lado, né? O cristianismo moderno muitas vezes coloca ênfase em ações em vez de questões do coração. E isso só reflete nos esforços excessivos dos cristãos para legislar mudanças nas ações das pessoas, em vez de mudar seus corações pela pregação do Evangelho. É o Evangelho que contém o poder de Deus, não grupos de ação política. As leis só afetam as ações. O Evangelho muda o coração. Uma vez que os corações são mudados, as ações mudam, né? Então, como que o apóstolo Paulo e os outros apóstolos do Cristo mudaram o mundo naquela época em 30 anos só? Porque eles vivenciaram, fruto da mudança do coração deles a partir do Pentecostes, quando o Espírito Santo veio e habitou o coração deles. Eles se transformaram. Se for comparar essa vida deles depois com a vida deles na presença do Cristo, é totalmente diferente. Por isso que o Cristo falou, é preciso que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo não poderá vir, né? E para nós, os cristãos, é melhor o Espírito Santo estar vivendo dentro de nós do que nós, na época, convivendo com Cristo, né? Então, é isso que ele fala, né? Isso se reflete nos esforços excessivos dos cristãos para legislar mudança nas ações das pessoas. O que a gente vê nas igrejas, na maioria das religiões, é apontando o pecado para os outros, né? Condenando os outros e não dando a oportunidade da pessoa se redimir, né? Dar tempo para a pessoa pensar, né? E tempo para ele receber uma luz, né? Então, a gente vê aí como é que o sistema do mundo age e ele é completamente, né, invertido conforme o que Deus quer. Se o mundo seguisse o jeito que Deus fez, nós seríamos totalmente diferentes, né? Como que ele fez? Ele criou e ele mesmo vinha e direcionava a gente, na época do Adão e Eva, né? Veio o pecado, atrapalhou. Depois ele fez o quê? Ele pegou e mandou o Moisés vir e trazer a lei. Então, tem regras. E essas regras trazem consequências, né? Vejam que vocês não são perfeitos e têm um padrão de vida a seguir, né? Depois disso, ele mesmo veio e deu a graça da vida eterna para nós, né? E falou, aceitem que vocês serão bem recebidos lá, né? Mas essa aí é o que Deus quis, né? Durante esse tempo ele mandava, como diz, a época dos juízes, né? Ele mandava juízes vir e direcionar o povo de Deus. Aí depois ele mandou profetas, né? Aí ele sempre negavam os juízes, mataram os profetas e crucificaram o Cristo, né? Olha só, você quer pertencer a esse mundo? Não quero. Ninguém quer, né? É a mesma coisa a gente sair daqui, entrar lá num presídio e soltar os presos e matar os guardas, né? A gente chegar lá no fórum e fuzilar os juízes, invadir o Palácio do Planalto, matar o presidente, né? Não é assim. É o que fizeram antes,
né? Mas Jesus, que é o último período, o período da graça, ele está dando agora, lhe é favorável uma vida melhor. Aceitem que você terá, né? Então, esse período vai ter um final. E esse final já está bem próximo, viu, gente? Né? Quem viu aquele vídeo do pessoal lá na Europa, em vários países lá, já com o chip aqui? Vocês já viram? Eles chegam no caixa eletrônico e passam só assim, pum! Já soga assim, pum! O que foi falado? No final dos tempos ia ser isso, né? A marca da besta. Nós seremos simplesmente um número. Olha só, seremos um número. Não, nós não somos um número. De acordo com o que Deus nos criou e quer que nós sejamos a imagem e a semelhança dele aqui, sejamos os embaixadores do Cristo aqui, né? Então, olha, esse momento de escolha, né, é aquele momento lá no Matrix. Escolhe a pílula azul ou a vermelha. É o momento chave, né? Por quê? Porque já está na hora. O abismo está aqui, nós já estamos aqui, ó. Já estamos aqui. Nós estamos nos últimos minutos da eternidade. Porque se não escolhermos o caminho da justificação, o caminho reto com Cristo, daqui não tem mais jeito. Descer não tem mais jeito, né? Porque você saiu do corpo, você está no inferno sem Deus. Agora, se você saiu do corpo com Deus, você está no céu, né? Wanda, quer ler para nós? Posso? Ao contrário da crença popular, o cristianismo não promove o recebimento da justiça do Senhor. A justificação do Senhor. Louvado seja Deus por isso. O Senhor tem um plano muito melhor. Recebemos o que acreditamos. Pode continuar. Certa vez desenvolvi fotos em um estúdio de fotografia para ganhar a vida. As pessoas entravam no estúdio para ver suas provas e dizer coisas como: esta foto não me faz justiça. Eu nunca tive coragem de dizer isso, mas muitas vezes pensei: Senhora, você não precisa de justiça, você precisa de misericórdia. Já pensou a pessoa, vamos revelar minhas fotos, né? Acontece demais disso, né? Quando você vê uma foto, nossa senhora, eu tô feia desse jeito assim, eu não mereço isso, né? Aí você, senhora, isso aqui é a senhora. Não é mesmo? Então é o que ele falou aqui, ao contrário da crença popular, o cristianismo não promove o recebimento da justiça do Senhor. Louvado seja Deus. Por isso, o Senhor tem um plano muito melhor. Recebemos o que acreditamos, né? Ou seja, se você requisitar o que você merece, para onde você vai? Que merece? É. O inferno. Hein? O céu é. Não. Não, tem Não, inferno. como é que é? Se a gente for reivindicar o que nós merecemos, com tudo de erro que nós fizemos, com todos os enganos, é para o inferno. Então o que que Deus fez? Misericórdia. Vou dar a graça para eles de, se você me reconhecer como seu salvador, você pode vir. Olha que facilidade. Em inglês fala too good to be true. Ou seja, é tão bom que parece que não é verdade. Não é? É isso que as pessoas não aceitam. Vai pregar isso para muçulmano, para essas outras religiões não cristãs. Ele vai, não, se o cara pecou, ele tem que pagar. Se o cara matou, ele tem que ser morto. Olho por olho, dente por dente. Infelizmente, as religiões cristãs que deveriam ser diferentes não são. Aponta. Você fez isso, você fez aquilo outro. Você tem que sofrer. Você tem que fazer promessas, você tem que... mil coisas que eles põem, né? Não, é de graça. Deus abriu a porta para mim. Venha. Aí eu vou se eu quiser. Infelizmente, é uma quantidade muito grande. Ele é bom, misericordioso, amoroso. Só pedindo perdão, de coração, tudo de coração. O amor, coração é amor. Eu vejo assim, quando Deus é coração, amor, né? É amor. E com amor você sabe quando você está pedindo com amor,
com fé, né? O apóstolo Pedro falou, o amor paga uma multidão de pecados. Olha só, o amor paga uma multidão de pecados. Né? E só quem consegue sentir esse amor verdadeiro e nós é Deus. Hoje nós assistimos um filme muito interessante lá da África do Sul. Um rapaz novo, né? Ele estava com 17 anos, foi trabalhar. Por ele não querer servir o exército, senão ele da África do Sul eles iam mandar ele para Angola lutar na guerra, ele não queria. Então ele se alistou para ser guarda num presídio, com 17 anos. E o presídio, eles não preparavam a pessoa psicologicamente o que ia passar. O que acontecia? Mais ou menos davam umas 7 a 9 pessoas condenadas à morte todo dia, por enforcamento. Não, semana. Por semana, por enforcamento. E aquilo era terrível. Era terrível, terrível, terrível. Os caras passavam um tempo lá esse rapaz, né? Convivia com eles, lia a Bíblia para eles, mas a direção do presídio era dura e falava, vocês têm que pegar cada um, chegar lá e colocar a corda no pescoço dele, o outro cara puxa o assalpão, eles caem de uma altura que quebra o pescoço, se não morrer, vocês têm que puxar a corda e saltar de novo. Aquilo foi terrível para ele. 17 anos? Um rapaz de 17 anos, né? Com 2 anos que ele ficou lá, ele enlouqueceu. Aí ele saiu de lá, com maltratos também, né? Ele saiu e atirou e matou 7 pessoas, né? E aí foi na hora do julgamento, né? Se você pensar assim, não, o cara matou 7 a sangue frio, vai ser morto também. Não, vamos ver o que aconteceu, né? A idade da pessoa, a pessoa não é preparada, eles também não preparam a pessoa. O sistema é muito duro, né? Porque matar a pessoa enforcada daquele jeito, de uma forma muito dura. Então aí no final, ele matou, ele foi condenado, mas foi só 20 anos e com direito por bom comportamento, né? Ou seja, isso é misericórdia, né? Por quê? Porque o advogado de defesa percebeu que ele não era um cara mau. Simplesmente ele estava psicologicamente arrasado com tudo que ele passou. Né? Então isso aí é a misericórdia de Deus. Né? Se nós não tivermos misericórdia para com o nosso próximo, como é que nós rogaremos misericórdia de Deus? Né? A Bíblia fala, se não perdoarmos ao nosso próximo, como é que nós vamos querer receber o perdão de Deus? Né? Assim é com Deus. Assim é com Deus. Às vezes pedimos justiça, mas não é disso que precisamos. Como dizem as Escrituras, todos nós, como ovelhas, andamos desgarrados. Voltamos cada um ao seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Novamente, em Romanos 3:23, as Escrituras dizem, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há justos, nem um sequer. Olha só, em Romanos 3:10, né? Não há ninguém justo, ninguém justificado, nenhum sequer, nenhum. Né? Então, o que nós precisamos? De um Salvador. Um Salvador. É como você deve uma dívida de mais de R$1 milhão e você recebe um salário mínimo. Não vai pagar nunca. Né? E o salário do pecado é a morte. Então, Senhor, me salva, né? Wanda, quer ler o seguinte? O maravilhoso plano de salvação é que aqueles que depositam sua fé em Jesus e no que ele fez por nós, recebem o que ele merece. Por outro lado, aqueles que não depositam sua fé total em Cristo, acabarão recebendo o que merecem. Acredite, não é isso que eles querem. A religião, sutilmente, instrui as pessoas a confiar em sua própria bondade em vez na de Deus. Isso nunca vai funcionar, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, é o que é claro, né? Aqueles que não depositam sua fé total em Cristo acabarão recebendo o que merecem.
né? Acabarão recebendo. Ou seja, é através da fé que recebemos a graça, né? Então, eu não consigo pagar, né? Preciso de um pagador, né? De um redentor. Então, esse é o caminho, né? Esse é o caminho que devemos procurar. Aquele momento de meditação, né? Porque isso tudo acontece comigo, tem uma causa. A causa é porque eu não estou no caminho certo, né? A história... Lê para nós, Valdete. A história bíblica da caligrafia na Caligrafia. Caligrafia na parede ilustra este ponto. Daniel 5. Daniel 5, 1-31. Belsazar era o rei da Babilônia. Seu pai, Nabucodonosor, conquistou a nação de Israel e trouxe toda a riqueza do templo, junto com a maioria dos habitantes de Jerusalém, de volta à Babilônia. Durante uma festa extravagante, com 1000 de seus senhores presentes, Belsazar escolheu brindar seus deuses usando os vasos de ouro do templo em Jerusalém, que desafiava abertamente o Deus de Israel. Então, aquela história, né, que o Nabucodonosor, né, a Babilônia, invadiu Israel e destruiu o templo, né, e pegou todo o ouro, as joias e tudo mais, né? Então, esse Belsazar era filho do Nabucodonosor, né? E ele fez essa festa mundana lá dentro e começou a usar os cálices do templo, cálices sagrados, né? Então, Deus não gostou daquilo. Deus não gostou daquilo e puniu ele, né? Aí o parágrafo seguinte diz: o Senhor se moveu rapidamente e dramaticamente ao criar a imagem da mão de um homem com o dedo que escrevia na parede na frente de Belsazar e todos os seus convidados. Vocês já viram essa passagem na Bíblia? Enquanto ele estava na festa lá, uma mão rapidamente apareceu assim, começou a escrever uns troços assim. Aí ele ficou, todo mundo, o que é isso? Né? É o Senhor atuando, né? Belsazar convocou todos os seus magos e sábios para decifrar aquela escrita, mas nenhum conseguiu. Então a rainha lembrou a Belsazar sobre Daniel, o profeta, né? Que havia interpretado os sonhos e visões do pai dele, Nabucodonosor, quando ninguém mais podia. Daniel foi convocado e a escrita foi explicada. A mensagem de Deus revelou que Belsazar havia sido pesado na balança e foi achado em falta, em erro. Portanto, seu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Isso aconteceu naquela mesma noite. Belsazar foi derrubado e Dario, o medo, né, persa, assumiu o controle. Você vê, naquela mesma hora Deus... E ele não aprendeu com a lição, porque com o pai dele, Nabucodonosor, aconteceu a mesma coisa. Nabucodonosor subiu no castelo dele lá e fala: eu sou maravilhoso, olha que maravilha é a Babilônia e tal. O que aconteceu? Deus fez ele comportar como um lobo e ele ficou 7 anos comendo capim no campo, né? Mas Deus fez com que a esposa dele tomasse conta e não botasse outro rei e esperasse. 7 anos depois, Deus libertou ele e voltou. Ele aceitou Deus como, né, como o Senhor verdadeiro e tal, mas teve a lição, né? E o filho dele foi a mesma coisa, caiu no mesmo erro, né? Valdete, quer ler se fosse? Alguém? Se fôssemos pesados na balança contra a justificação de Deus, como Belsazar foi, nós também ficaríamos aquém. Aqui é justiça mesmo, justiça, né? né? A justiça. A justiça de Deus é sempre mais em quantidade e
e qualidade do que a nossa jamais será. Nossa justiça é como trapos de imundícia, comparada à justiça de Deus. Isaías 64, 6. 64, É. 6. Esse versículo é muito conhecido no mundo cristão, tá? A nossa justiça é como trapo imundo comparado com a justiça de Deus, né? Que a justiça de Deus, ela é benevolente, né? É caridosa, cheia de amor, misericordiosa, cheia de graça. A nossa não. Fez, tem que pagar. Olho por olho, dente por dente, né? A gente vê muito aí, né? Gente que cometeu muitos erros na vida, depois arrependeu e começou a melhorar, transformar, e por um acaso foi ser um pastor, um padre, alguma coisa, ninguém aceita. Esse cara era isso, aquilo, outro, não aceita de jeito nenhum. Já foi isso. Já foi isso, aquilo, César. né? O apóstolo Paulo não foi o maior perseguidor dos cristãos? Eles dizem, né? Não está na Bíblia, dizem que ele amarrava um cavalo numa perna, outro cavalo na outra perna, no braço, e puxava e arrancava, esquartejava os cristãos, né? Mas quando Jesus tocou o coração dele, ele mudou. Foi o maior pregador do evangelho para a humanidade, né? Hoje o cristianismo que temos é graças a ele, né? Mas ele mesmo falou, não é graças a mim, é a misericórdia de Deus, né? A graça de Deus comigo, né? Vanderlei, alguém? Alguém pode dizer, isso não é justo. Ninguém pode competir com a justiça de Deus. Isso mesmo. No entanto, a justiça de Deus é o padrão pela qual todos devem ser medidos. Então, como alguém pode ser salvo? A resposta é que ninguém pode ser salvo se confiar em sua própria justiça. Todos nós devemos ter uma justiça que excede qualquer coisa que possamos produzir por meio de nosso próprio esforço. É aí que Jesus entra. Viu? Então, o Redentor, o Salvador entra nessa hora, né? Que a nossa justiça é falida. Nós somos impiedosos para com os outros quando rogamos a bondade, né? O criminoso mata, quando o outro chega para ele na hora, põe o revólver na cabeça, ele, não faça isso, e chora, né? A maioria faz isso. Mas olha o que o cara fez. Nesse filme mesmo, né? Os prisioneiros que estavam sendo enforcados lá, estavam tudo chorando e esperneando, não queria, mas foi lido lá o crime deles todos, estupradores, matava mulher grávida, só troço terrível, né? Aos olhos dos homens, não tem que matar mesmo, né? Mas Deus dá sempre uma oportunidade, né? Por isso que a pena de morte, muitas vezes, ela não é boa, porque tem que dar uma oportunidade tem que dar uma oportunidade de reconciliação para aquela pessoa, né? É por isso que Deus não arrasou com Satanás. Porque se ele arrasasse com Satanás, ele teria que arrasar com a gente também. Que nós pertencíamos a ele, né? Então, ele suporta o Satanás até hoje, mas nos deu a oportunidade de livrarmos do jugo dele, né? Ele já livrou a lei, né, de nos afetar, mas deixou para nós escolher sair do jugo dele, da mentira dele, né? Vanderlei lá. Jesus estava em um relacionamento correto com Deus, como ninguém mais pode estar. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus manifesto em carne. Ele é o santo e puro sem pecado, mas ele se tornou pecado por nós, sem nenhuma transgressão da sua parte. Ele levou nosso pecado e seu próprio corpo na cruz. Certamente, ele levou sobre si as nossas dores e carregou nossas dores. Contudo, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi movido pelas nossas iniquidades. Foi moído. Moído. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras Fomos sarados. É. Aí nós vemos o que é o pecado. O pecado é o que foi instituído no mundo com a queda do Adão.
Adão escolheu servir ao Satanás, né, ao invés de continuar com Deus, né? Então, o pecado é um só, né? Quem tem a natureza pecaminosa, ele comete esse tanto de erros que a gente pode citar, né? Assassinato, abusos, tudo mais, né? Mas o pecado é um só. Então Jesus, ele não tinha pecado, ele era puro, mas ele se fez pecado para saldar a lei, porque o salário do pecado é a morte. Então ele morreu na cruz, pagou o pecado. E com isso nós podemos nos livrar, né, da condenação, porque ele já pagou. Ele se fez pecado e foi crucificado por nós, né? Então não é o nosso pecado hoje que vai nos levar para o inferno, né? Não é o nosso pecado, é a nossa natureza pecaminosa, entendeu? Por quê? Porque o pecado já foi perdoado, presente, passado e futuro. Tudo já foi perdoado. Por quê? Porque presente, passado e futuro é um todo, não é? O pecado todo, chamado o pecado, já foi pago. Então, nós não podemos chegar ao outro, você é assassino, você é ladrão, você é tombador, você é isso, você é adúltero, você... Não, isso não leva. O único pecado que nos leva ao inferno, ou seja, a ausência de Deus, é qual? Eu rejeitar aquele que veio e pagou por mim, né? Eu rejeitar Jesus. Então, na Bíblia, em inúmeras partes, fala lá, o que eu devo fazer para ser salvo? Aceite, né, que Jesus é o Filho de Deus e Ele é o seu Salvador. Só isso. Você não precisa pagar preço nenhum, não precisa fazer nada, né? Em troca de Jesus levar nossos pecados, aqueles que colocam sua fé nele obtêm sua justiça, sua justificação, em vez da sua própria. Não são nossas ações que nos tornam aceitáveis ao Pai. É a nossa confiança em Jesus que transmite a justiça de Deus aos nossos espíritos nascidos de novo, que nos torna em posição correta com Deus, né? Entenderam? Né? Então, sua justiça em vez da sua própria, sua justiça em vez de sua própria, né? Não são as nossas ações que nos tornam aceitável ao Pai, sim a confiança nossa com Deus, né? Então, ou seja, não é a nossa ação de começar a fazer caridade, doação para instituição de caridade, coisas superficiais, não, né? É o nosso coração condoído com o que já foi feito. Jesus pagou os nossos pecados, né? Aqueles que não entendem essa justiça que vem de Deus como um dom, essa justificação que vem de Deus como um dom, ficam frustrados tentando estabelecer sua própria justiça por meio de boas obras. Não vai funcionar. É uma situação de tudo ou nada. Devemos confiar completamente no que Jesus fez por nós para obter um relacionamento correto com Deus. Qualquer confiança em nossa própria bondade anulará a expiação que Cristo fez por nós, né? Ou seja, é um outro erro grande que as pessoas fazem, né? Mas eu dou o dízimo, eu vou à igreja todo dia, eu faço caridade, eu sou bom, né? Isso aí é o que você vê, né? É o que você coloca lá. Mas na hora que você vai checar, você faz muita coisa errada, né? Então, larga essa sua justificação própria, né? Vamos ao que foi feito por você, né? É a mesma coisa, se eu devo, mas eu paguei o mínimo pagamento todo mês, só algum mês que eu não conseguia, mas depois logo eu ia pagar. Mas o cara falou, não, um mês que você deixou de pagar, você já... Né? Por isso que os judeus tinham que todo ano no templo levar um cordeiro, um sacrifício para atenuar o seu pecado, né? Até que Jesus viria, ele como o cordeiro de Deus pagaria tudo de uma só vez. Aceitemos, estamos bem com ele. Se não aceitemos,
Se quisermos ficar todo ano levando sacrifício, né? Ou então toda semana sacrificando e ir na igreja, né? Não é um sacrifício para a maioria das pessoas? Aquelas oferendas que a gente, era um filme que nós assistimos, a novela, né? É. Depois aí que Jesus veio, foi antes de Jesus, então. É, Eles antes, iam lá levar, é, doar os filhos. foi no melhor, Velho Testamento, né? é, No período da Velho lei. Testamento. Wanda, quer ler para nós lá? Esta é precisamente a condição de milhões de pessoas no corpo de Cristo hoje. Eles recebem a salvação colocando fé total em Cristo para o perdão de seus pecados, mas depois voltam a acreditar que o Senhor ainda se relaciona com eles com base em suas obras, mesmo depois de sua salvação. Isso não é verdade. Colossenses 2,6, assim, como recebeste o Cristo Jesus, o Senhor assim, aí andai nele. Isso significa que se você foi salvo por fé, por ter fé somente na graça de Deus, então você mantém esse relacionamento da mesma maneira. Algumas pessoas cantam Just as Just as I am without one plea. Quando nascem de novo, eles precisam cantar essa música durante toda a vida cristã. É. A falha é entender essa verdade, está na raiz de toda culpa e condenação. A única incursão de Satanás em nossas vidas é o pecado. Se entendermos nossa posição correta com Deus, com base no que Jesus fez por nós, e não por nossas próprias ações, então o poder de condenação de Satanás se foi. Aqueles que vivem com sentimento de indignidade não estão confiados na justiça de Deus, mas estão olhando para suas próprias ações, para obter uma posição correta com Deus. Isso nunca vai funcionar. Então o que Satanás pega na gente? É o pecado nosso. Primeiro, ele te estimula a cometer o erro. Depois, assim que você cometeu, ele vem te condena, te julga, né? E vem arrebentando sua consciência, né? Então, agora, se você é ciente disso, fala, sim, eu sou pecador, sim, eu erro, mas eu já fui justificado, já fui pago, né? É como quando você faz a bancarrota, né? Você deve um tanto, não consegue, você vai na justiça, declara bancarrota, e aí é eliminado todos os seus débitos. Aí o banco vem e liga para o seu cartão de crédito. Ó, você deve tanto, eu vou dividir para você, mas você tem que pagar. O que você fala? Não, já fui perdoado. O juiz me liberou e eu fiz a bancarrota e acabou a minha dívida. Pronto. É assim que tem que fazer com Satanás. Que ele é o inimigo, né? Ele é o acusador, né? O juiz é Deus. Satanás é o acusador, o advogado, Jesus, né? E nós, o réu que já fomos absolvidos, não é mesmo? Tem que ter essa certeza, viu? Quando você tem essas certezas que nós viemos pregando aqui desde outubro, eu sou falho, mas o meu pecado não é olhado como pecado mais, é só tropeço e tombo, mas eu levanto e continuo a minha meta, que é Jesus. Né? Continuo porque esse caminho aqui é o do céu, que eu já estou catalogado. Meu nome já está escrito lá no livro da vida. Né? Olha só, meu nome já está escrito no livro da vida. E pronto. Você taca isso na cara dele, ele vaza. Ele vai procurar outro bobo que aceita a acusação dele. Né? Ok, então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por esses momentos, Senhor. Essas luzes para a nossa alma, Senhor, a nossa alma necessitada, porque o nosso espírito é o teu espírito e é perfeito, Senhor, mas a nossa alma ainda tem muitas falhas, mas o teu espírito pode nos dar a luz para vencermos essas más tendências e caminharmos direto contigo, Senhor, porque tu é o amor, a misericórdia e a salvação, Senhor. Agradecemos por tudo, pedimos agora para todos aqueles que nos ouvem pela internet, ou a todos aqui presentes que têm alguma dificuldade de doença, enfermidade, lembremos que já fomos curados, já fomos salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Toda dificuldade que temos, podemos colocar no pé da cruz, porque Jesus disse, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Em nome de Jesus agradecemos, Senhor. Amém.